pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de história, tá? Hoje a gente vai se aprofundar ainda mais durante o século XVIII, né? Esse século que ficou conhecido por ter muitas mudanças. Vamos relembrar um pouquinho aqui, que eu sei que vocês estão um pouco esquecidos, né? Mas vamos voltar aqui no tempo para conceituar o que tinha acontecido até a gente chegar no assunto de hoje, que é a Revolução Francesa. Lembra da Idade Média? Eu sei que você se lembra do que acontecia lá na Idade Média. Lá na Idade Média tinha um sistemazinho chamado de feudalismo. Como é que funcionava o feudalismo? É bem diferente do sistema que a gente vive hoje, né? Com base no capitalismo. O feudalismo era cercado de muitas injustiças. Injustiças ao nosso olhar de hoje em dia, né? Vamos fazer aqui uma comparação, né? Se você fosse um cara rico ou uma moça de posses, né? Tinha muitas terras, então obviamente que você vai ter muito poder, né? Porque quem tem muito dinheiro, muita terra, tem muito poder. Então essas pessoas, elas tinham um domínio muito grande com relação a todas as pessoas que ficavam ali em torno da terra. Se tu era uma pessoa pobre, né, trabalhava nessa terra, era um camponês, você não recebia por isso, né? Você tinha que servir aquela pessoa que era dono da terra, ou seja, tu era um servo, né? Você trabalhava em troca da sua comida e da sua moradia. Tá entendendo como é injusto? Você trabalha o tempo todinho, o dia todo, aquele cansaço, e no final tu só ganhar um prato de comida e um teto, né? Mas ainda assim, muita coisa daquela época ainda ficou valendo, né? Mas o que é que vai começar a mudar? Nós estudamos sobre o iluminismo. Você se lembra do iluminismo? O iluminismo era uma teoria, né, criada por muitos pensadores que vinha propor exatamente essas mudanças, né? Que vinha trazer um novo olhar aí para a sociedade. O iluminismo queria iluminar a cabeça das pessoas com base no uso da razão. Você se lembra, não é? Eu sei que você lembra. Outro episódio muito importante que nasceu com base nessas ideias desses estudiosos iluministas foi a independência dos Estados Unidos, né? Pela primeira vez nós temos uma colônia se libertando da sua metrópole, né? Ou seja, a Inglaterra. Então, a gente já está vendo aqui muitas mudanças, né? E é claro que isso, choca a vida das pessoas, dá aquela balançada geral, né? A pessoa fica pensando, poxa, se aquelas pessoas podem mudar a realidade delas, podem trazer coisas que podem nos beneficiar, então por que não a gente também embarcar nessa onda? E foi isso que aconteceu. Mas, ok, nós estamos falando de Revolução Francesa. O que é que a França tem a ver com essa história toda? Vou situar você com relação à França, tá? A França no século XVIII, que é esse século que a gente está trabalhando agora, Idade Moderna, tá? Como era que era a realidade lá? Te disse que o feudalismo caiu, mas ainda era tudo muito parecido como era anos anteriores, na Idade Média, né? Mudamos de período, mas as coisas continuaram a mesma. Era uma realidade difícil demais. Difícil por quê? Porque haviam, como eu te disse no começo, muitas injustiças e pobreza, mas pobreza mesmo. As pessoas na rua passando fome, camponeses deixando o campo porque tinham tido muitas chuvas, poucas colheitas, e aí a galera, né, quando não vê nada de bom no campo, né, passando fome, os meninozinhos tudinho debaixo da saia, tudo pedindo pão, vamos procurar
alguma coisa que preste na cidade, né? Então a cidade estava ficando muito cheia, né? E cheia de mendigos, pessoas pobres mesmo. E aqueles pobres, ficava mais pobre ainda. Sabe por quê? Porque funcionava lá na França do século XVIII um tal de antigo regime. Isso aí você vai ouvir muito falar. Mas o que é esse tal de antigo regime? Antigo já está dizendo que não é uma coisa nova, né? Professora, eu já entendi isso aí. Antigo regime é um modo antigo de se viver. E como era que era baseado esse antigo regime? Como era esse modo antigo de viver? A sociedade francesa estava dividida em 3 estados. Primeiro estado, composto pelo clero. O segundo estado, formado pela nobreza. E o terceiro estado, formado por camponeses, funcionários públicos e a burguesia, ou seja, comerciantes. Lembrando que naquela época não tinha essa história de presidente não, tá? Naquela época era rei mesmo. E o rei, ele mandava absolutamente, né? Todos os poderes centrados nele, né? Se eu quiser que amanhã todo mundo coma feijão, todo mundo vai comer feijão, porque quem manda neste lugar aqui sou eu, e eu faço o que eu quero da minha vida e da vida de todo mundo também, óbvio, né? A gente chama esse modo de governar de absolutismo, tá? Eu sei que você viu isso anteriormente também, tá? O absolutismo é esse sistema, né, onde o rei mandava, tinha todos os poderes sobre si e também tinha o direito divino de governar, né? Aquele lance de que Deus escolheu aquela pessoa para governar, não foi o povo, você lembra, né? Obviamente que a maioria da população estava aqui nesse terceiro estado, tá entendendo? A maior parte do povo mesmo. Mas, professora, aonde é que estão as injustiças aqui? Vou te contar onde é que estão as injustiças, olha só. O primeiro e o segundo estado, né, que eram essas pessoas importantes, eles não pagavam impostos. Professora, como assim? Hoje em dia a gente paga imposto para tudo, né? Absolutamente tudo. A gente compra uma balinha lá no Toim, tem que pagar imposto por aquilo. Mas naquela época não. Só quem pagava imposto era os burgueses, que eram os industriais, os comerciantes, e os lascados dos camponeses, né? Olha a injustiça, quer dizer que o cara já é pobre e ainda tem que pagar? Pois é, para você ver a situação. Porque a nobreza tinha a pureza do sangue, né? Diz que a pessoa nascer rica, nascer numa família antiga, né? De posses, era a pessoa assim que estava acima do limite do céu, entendeu? E o clero também, né? Cercado ali por Deus, todo mundo da igreja, a divindade e coisa mais. Então essas pessoas importantes não pagavam impostos, mas gastavam, não gastavam? Gastavam muito. E era gasto absurdo. E tudo tinha que ser pago pelo terceiro estado. Tem uma imagem que a gente precisa analisar, né? Que foi feita justamente nesse período aqui para criticar a situação lá da França. Nós temos aqui um velhinho todo se acabando, servindo de cavalinho para 2 outras pessoas, né? O que é que essa imagem quer dizer, tá? Aqui era o terceiro estado ironizando a situação, né? Querendo dizer que os pobrezinhos do terceiro estado, né? Os camponeses, os trabalhadores, é que acabavam levando nas costas, né? Sustentando o primeiro e o segundo estado, né? Pagando as contas deles sem poder. Então, quando tu ver essa imagem aqui, você já vai saber o que isso significa, né? As desigualdades, injustiças e o empobrecimento generalizado provocam um profundo mal-estar entre os habitantes que não gozavam dos privilégios concedidos pelo antigo regime à nobreza e ao clero. O sistema político vigente
continua excluindo as classes sociais que pagam todos os impostos. Por isso, o desejo de reformas urgentes se espalha pelas populações europeias. Os camponeses não aguentam os impostos e as obrigações feudais. A burguesia quer o fim dos privilégios da nobreza e do alto clero e deseja participar das decisões de governo. A nobreza e o alto clero apoiam a monarquia constitucional na expectativa de desempenhar um papel mais importante no governo. Quase todos os países da Europa enfrentam revoltas e rebeliões contra os príncipes e reis absolutistas. Mas, professora, me explica aqui, né? O que foi que aconteceu para que começasse mesmo a bagunça da galera ir pra rua e lutar e bababá. Uma coisa que vocês precisam saber é que a burguesia, lembra da burguesia, né? Os comerciantes e os industriais, tá? Foi uma grande responsável, tá? Não foi o único fator, mas foi muito responsável pelo início da Revolução Francesa. Como assim? Porque naquela época os industriais e os comerciantes estavam crescendo muito, estavam ganhando muito poder e influência, estavam ganhando mais dinheiro, né? E eles achavam que não eram reconhecidos na sociedade, né? Pelo fato deles não terem nascido nobres, né? Dentro ali daquelas famílias tradicionais, não pertencer à igreja. Então eles queriam ter poder, né? Queriam chegar a comandar o país para beneficiar eles próprios, né? Então a burguesia começou a perceber que poderia arrumar ali uma revolução, mudar todo o regime ali que estava sendo estabelecido, acabar com o antigo regime mesmo. Vamos acabar com essa realidade. Para quê? Para poder a gente chegar ao poder, para a gente mandar e fazer coisas para o nosso benefício, o que a gente quer. Então a burguesia começou a fazer essas agitações com o povo, com os camponeses, com aqueles que estavam passando fome. Porque assim, sempre precisa de uma pessoa que vá lá e ajude e coloque na cabeça do povo para que o povo acorde e vá para as ruas, né? Sempre tem alguém para motivar mesmo a galera. E ó, mexeu com a barriga roncando, meu filho, não tem motivo melhor. Então começou a agitação. A agitação chegou a tal ponto, né, que o rei, naquela época, quem governava absolutamente, né, a França era o rei chamado Luís XVI. Então Luís XVI percebeu que o negócio já estava ficando sério, tinha muita gente soltando foguete, indo na rádio não, tá? Que rádio não existia na época, mas já estava lá nos Facebook também não existia na época, mas já estava aí, ó, todo mundo na fofocagem, vou tirar esse rei aí, vou botar outra, vou fazer uma carreata, vai ser babá. Carreata também não, porque carreata não existia na época, mas ele resolveu fazer a convocação dos estados gerais. Como assim? Vou chamar a galera que representa cada um dos estados para a gente poder sentar e conversar para resolver a situação, tá? Ó, lembra que naquela época tinha 3 estados, tá? Então, ó, vai funcionar desse jeito. Nós vamos lá pro pátio, vai sentar aí a galera representando cada um desses 3 estados aí e cada estado vai ter direito a um voto, tá? Aí a galera lá do terceiro estado, né, principalmente a burguesia, ficou assim, quê? Cada um vai ter direito a um voto? Mas por quê? Por quê? Se o terceiro estado é o que tem mais gente aqui, né? Então quer dizer que qualquer coisa que vocês decidirem colocar para votação, quem vai ganhar são vocês. Porque o primeiro mais o segundo estado vai virar a maioria dos votos, né? Isso não vai dar certo, não. Nós não queremos desse jeito. A votação tem que ser por cabeça, porque o terceiro estado tem mais gente, tá?
Aí o rei, ó, nananina, não, vai ser do jeito que eu quero. Não tô dizendo que vai ser um voto para cada estado, que a gente decidir colocar para votação e pronto. Aí, o que foi que a burguesia fez, né? Começou a colocar na cabeça do povo, ó, gente, ó, não vai rolar não, nada vai mudar, essa convocação dos estados gerais aqui, ó, vai dar em nada, vai ser bosta pura, por quê? Porque eles vão acabar ganhando no final, tá? Então o pessoal saiu na rua mesmo, eita, que a negada tudo com a bandeira da França e aquela loucura e gente com machado, gente com revólver, gente com pedra, vamos destruir a geral. E a galera saiu destruindo tudo que tinha pela cidade, gritando, e resolveram destruir uma tal da Bastilha. O que era essa Bastilha aqui? A Bastilha é uma prisão, tá? E nessa prisão aqui só ficava preso quem era inimigo do rei, né? Geralmente pessoas do terceiro estado. Todo mundo que não pagava as suas dívidas, né? Que não eram poucas, já que os impostos eram muitos, ia parar nessa Bastilha, tá? Então, a partir do momento que as pessoas conseguem derrubar essa Bastilha, tá? O que é que aconteceu, né? O que? Aí, minha filha, era a mesma coisa de estar dizendo pro rei que o poder dele estava acabando, porque eu estou destruindo o símbolo do poder dele, né? Isso significa que as pessoas já estavam ganhando voz, já estavam fazendo agitações aqui nesse período. A partir do momento que essa Bastilha é destruída, dá-se o início, então, à Revolução Francesa, tá? A Revolução Francesa, então, ela vai continuar, tem vários outros estados, tá? O que vai rolar daqui para frente é uma tentativa de mudança, tá? De um antigo regime para um novo. As pessoas vão tentar tirar o que era injusto para colocar uma situação melhor, mas isso vai demorar muito tempo. Muita gente vai morrer, muita gente vai entrar no poder até as coisas se ajeitarem, até chegar no padrão que eles acharam que era o ideal, né? Viva a Revolução! Viva a Revolução! Viva a Revolução! Você já está sabendo das novidades? Que novidades? A Assembleia decretou o fim da servidão, dos privilégios, dos dízimos da igreja, dos tribunais excepcionais e dos títulos de nobreza. E instituiu a igualdade no pagamento dos impostos. Viva a Revolução! Viva a Revolução! Agora o absolutismo terminou mesmo na França. Ah, e tem mais, meu amigo. Mas o quê? A Assembleia proclamou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E na prática isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que acabou a tortura e acabaram as perseguições religiosas. Finalmente as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade vingaram na França. Viva a Revolução! Viva a Revolução! Depois que a galera derrubou essa Bastilha, né, essa prisão de luxo, começou a Revolução, o rei teve que ter uma atitude mais séria, né? E com medo mesmo que as pessoas chegassem a limites que ele não queria, né? Fazer coisas que ele não queria que acontecesse. E a partir desse momento foi criada uma Assembleia, né, dos Estados Gerais. Essa Assembleia foi decidido muitas coisas que inclusive favoreceu ao terceiro estado para poder conter ali a agitação da galera. Nessa Assembleia saiu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração aqui é importante, tá? Porque nunca antes alguém, né, chegou a pensar em algo que beneficiasse o ser humano por si, né? Porque essa declaração, ela diz que todo homem, ele nasce com direito, né? Independente se ele é nobre, se ele é da igreja, se ele nasceu pobre, todo ser humano ele tem os direitos básicos, o da igualdade, né? O da fraternidade e o da liberdade. Todo homem merece ter
ter cidadania, né? E esse lema, liberdade, igualdade e fraternidade, virou o grande lema dessa revolução aqui, né? Também foi estabelecido o fim do antigo regime, tá? Antigo regime, aquela coisinha, aquela divisãozinha, né? Primeiro, segundo, terceiro estado. Não existe mais isso mais. Todo mundo agora vai pagar imposto, todo mundo é igual perante a lei. Olha a igualdade aí, tá? Não é porque eu nasci rico que eu não vou ser preso, que eu não vou pagar imposto, não é assim não. Então, antigo regime cai por terra, tá? Também temos a implantação do regime republicano. Hoje em dia a gente vive numa monarquia. Na França não é, no Brasil muito menos, né? Temos um presidente aí que está no poder e há muito tempo era assim. Mas começou aqui, tá? Os países agora foram deixando de ser monarquia, ou seja, serem governados por um rei, para agora serem governados por um presidente eleito pelo povo. Esse negócio de presidente eleito pelo povo, já tinha isso nos Estados Unidos, né? Lá na independência deles, né? Isso também tinha lá no Iluminismo, não tinha? Tinha. Então, podemos dizer que outra consequência aqui da Revolução Francesa foi justamente a difusão dos ideais do Iluminismo, né? Esses ideais tão bonitos, tão revolucionários. Então, temos aí, se hoje temos presidentes, né, escolhidos através de votação, veio dessa época aqui, tá certo? Outra coisa importante, por que que a gente estuda então Revolução Francesa, algo que aconteceu lá na Europa, que, ai meu Deus, tão distante do Brasil, mas tudo que aconteceu nesse período aqui, lá na França, ó, é que nem uma pedra que você joga no rio, vai criando ondas, tá? E essas ondas vão se espalhando. Claro que tudo que aconteceu na França, ó, bateu aqui no Brasil, tá? Inclusive a gente vai ver daqui a pouco quais foram as consequências disso aqui no Brasil, tá? Inclusive a nossa independência. Se hoje nós somos um país, é por causa disso aqui, porque as pessoas estavam querendo mudanças, estavam se motivando a mudar essa realidade, certo? Então a Revolução Francesa, ele inaugurou basicamente tudo que somos hoje, né? O que nós vivemos, como nós vivemos, saiu dessa Revolução Francesa. Eu disse para vocês que nós estávamos na Idade Moderna. A partir da Revolução Francesa, a gente risca essa Idade Moderna e entramos na era atual da história, que é a Idade Contemporânea. Para vocês verem como essa Revolução Francesa foi destruidora mesmo, meu filho. Ó, qualquer dúvida me pergunta, tá bom? Espero que você tenha gostado. Grande beijo, até a próxima. Tchau!